Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é mais uma dica para o seu sistema operacional, para o seu ambiente de trabalho. Não é para uma aula de Excel ou de VBA. Como comentei na aula anterior, você já deve ter assistido, eu falei sobre o CCleaner. Nessa aula eu vou mostrar para você como desativar os programas que você não quer que carreguem na sua inicialização do Windows, acelerando o processo de carga. Existe um processo fantástico que acelera a carga do seu sistema operacional, que é a troca do seu disco rígido por um disco rígido SSD. É como um disco rígido ou um HD que trabalha com uma memória parecida do pendrive, uma memória sólida. A velocidade de carga do seu sistema operacional é algo impressionante. Eu ainda não fiz essa solução no meu computador, mas está nos meus planos para que um dia futuramente eu consiga fazer isso. Mas já que a gente não tem um HD SSD, então nós vamos utilizar os recursos que nós temos em mãos. O primeiro foi o CCleaner que eu te ensinei na aula passada, e o outro é agora a opção inicializar do seu Windows. Antigamente você precisava carregar o gerenciador de tarefas, para desativar isso era necessário carregar um aplicativo chamado msconfig. Se você tem versões anteriores do Windows, sei lá, a versão do Windows 95, se você está usando a versão do Windows XP, se você está usando a versão do Windows agora Windows 7, então você pode ainda utilizar o msconfig. Se eu tentar carregar o msconfig, ele vai carregar aqui a configuração do sistema e a inicialização do programa que eu quero foi alterada, não está mais aqui. Inicialização de programas significa que todos os programas que são carregados automaticamente quando eu ligo a máquina vão estar listados aqui nesta janela. Nas versões novas do Windows isso foi movido, então se você não estiver enxergando essa tela, estiver enxergando uma lista de programas, então você já está no lugar certo. Agora, se você como eu não enxergou os programas, então observe que eu preciso clicar aqui e abrir o gerenciador de tarefas. Botão direito, gerenciador de tarefas, e aí nós temos uma aba chamada inicializar. É muito ruim quando você está ligando o seu computador e ele fica demorando um bocado para ligar porque ele está carregando programas que muitas vezes você nem vai usar, certo? Então se clicarmos aqui na aba inicializar, você vai ver aqui uma série de programas que estão programados para inicializar automaticamente. Por exemplo, o CCleaner que eu instalei na aula passada, ele foi configurado para inicializar automaticamente com Windows. Mas eu não quero que ele faça isso porque isso pode consumir recursos na hora da inicialização. Para desabilitar é muito simples. Clique no programa e aí o status está como habilitado, certo? Clique no botão desabilitar aqui na parte de baixo da tela. Você vai ver que esse programa, na próxima carga do Windows, já não vai ser mais carregado. O que eu posso fazer? Eu posso desabilitar todos os meus programas aqui. Mas pode acontecer que alguns recursos seus, por exemplo, parem de funcionar, como o seu mouse, o seu touch mouse do notebook. Então tome cuidado, por quê? Eu tenho aqui alguns recursos como por exemplo o Citrix para acesso remoto à empresa que eu trabalho. Perceba que eu já os desabilitei. Eu poderia deixar habilitado, mas se eu precisar carregar o Citrix eu vou entrar aqui na minha linha de programas e vou carregar o Citrix pela forma convencional. Geralmente os programas que carregam na inicialização, eles ficam escutando o seu sistema operacional para perceber mudanças ou ações que o programa vai interceptar, como é o caso da impressora quando eu vou imprimir ou da webcam quando eu vou ligá-la. Epson, perceba que esse programinha aqui é um monitor de impressão. Ele está sendo carregado toda vez que eu ligo a máquina. Não tenho porquê, posso desabilitá-lo. Esse ETD Control Center provavelmente é algum componente da minha placa de rede. Ela é da Elan Microelectronics. Na dúvida, você pode desativar o recurso, reiniciar a sua máquina e verificar se alguma coisa parou de funcionar. Se parou de funcionar, volte para cá e habilite novamente. Então, se eu desabilitar, por exemplo, o meu gerenciador de áudio, observe, desabilitei. Então não vai aparecer mais o ícone e o gerenciador de áudio da minha placa de áudio não vai ser mais executado. Se eu reiniciar a minha máquina e perceber que o meu microfone desapareceu, eu posso voltar aqui e clicar no botão habilitar para que ele seja habilitado novamente. Simples assim. Global Protect Client é o serviço que me conecta hoje também na empresa. Eu tenho o Google Chrome, perceba que ele está carregando aqui de forma automática. Eu vou desabilitar o Google Chrome, que isso às vezes consome bastante tempo. O OneDrive, se você quiser desativar o sincronismo dos seus arquivos na nuvem, então você pode desativar o serviço assim que a sua máquina é ligada. Mas tome cuidado porque o sincronismo dos seus arquivos, conforme você vai alterando, pode ficar comprometido.
Então pense bem antes de desabilitar serviços como o OneDrive, como o SkyDrive, o Drive do Google e assim por diante. Este aqui é o meu aplicativo de configurações da placa de vídeo. Eu posso habilitar ou desabilitar. Seagate Dashboard. Perceba que eu tenho aqui duas instâncias do meu HD, do meu backup do Seagate habilitadas. Então eu vou desabilitar um deles. Send to OneNote. Eu não costumo usar muito essa ferramenta, então eu posso vir aqui e desabilitar. Update do Teams. Eu posso desabilitar também. Eu posso desativar o Windows Defender Notification. Só que aqui eu não estou desativando o Windows Defender, apenas as notificações. Você pode desabilitar tudo e testar para ver se a velocidade de carga do seu ambiente vai melhorar ou não. Eu vou deixar aqui o Teams habilitado. Faça os testes e perceba se você ganha em performance na hora que você liga a sua máquina. Você pode checar isso através da guia Desempenho, mostrando as atividades da sua CPU, a memória, o uso de disco, placa de rede e outros recursos. Processos é o mapa completo. Então agora que eu estou usando a aula, perceba que eu estou usando praticamente 65% da minha CPU para poder fazer a produção desse vídeo. Meu uso de disco é pequeno, mas o meu uso de memória é muito grande. Então essas são as dicas com relação à performance. Na próxima aula eu vou falar para você sobre a desfragmentação de disco no Windows e como isso pode ser simples, mas pode ajudar você também a melhorar a velocidade de acesso à informação do seu disco rígido do computador. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe os seus comentários, indique essas aulas para os seus amigos para que eles possam também visualizar essas opções de configuração do seu sistema operacional. Você sabe mais de alguém que tenha máquina lenta? Então essa pode ser uma solução para que você melhore a performance dela. Se inscreva, muito obrigado pela atenção e nos vemos então em nossa próxima aula. Até lá!